O Exorcista, escrito por William Peter Blatty e narrado por Renato Modesto. Para Julie. Mal Jesus saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Havia muito tempo que se apoderaram dele, e guardavam-no preso em correntes e com grilhões nos pés. Mas ele rompia as correntes, e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Ele respondeu: "Legião." Lucas capítulo 8, versículos 27 a 30. James Torello. Jackson foi pendurado naquele gancho de carne. O cara era tão pesado que entortou o gancho. Ficou naquela coisa por 3 dias antes de morrer. Frank Buttieri rindo. "Jack, você devia ter visto o cara. Ele parecia um elefante. E quando Jimmy o acertou com aquela vara elétrica..." James Torello, animado. "Ele ficava se contorcendo naquele gancho, Jack. Jogamos água nele para aumentar a potência do choque e ele gritava." Trecho de conversa telefônica da Cosa Nostra, gravada pelo FBI, sobre o assassinato de William Jackson. Não há outra explicação para algumas das coisas que os comunistas fizeram, como o padre que teve 8 pregos enfiados na cabeça. E também as 7 crianças e a professora. Eles estavam rezando o Pai Nosso quando os soldados atacaram. Um deles sacou a baioneta e arrancou a língua da professora. O outro pegou haxixe e os enfiou nos ouvidos das 7 crianças. Como tratar casos assim? Dr. Tom Dooley, da Rue Auschwitz, Buchenwald. Prólogo. Norte do Iraque. O sol forte fazia gotas de suor brotarem na testa do velho, mas ainda assim, ele envolveu o copo de chá quente com as mãos, como se quisesse aquecê-las. Não conseguia esquecer a premonição, que se agarrava às costas dele como folhas frias e molhadas. A escavação havia terminado. A terra que cobria o túmulo fora peneirada, extrato por extrato. Suas entranhas examinadas, rotuladas e despachadas. Contas e pingentes, objetos de glíptica, falos, morteiros manchados de ocre, vasos queimados. Nada incomum. Uma caixa assíria de marfim. E gente. Ossos de gente. Os restos do tormento cósmico, que já havia feito o homem se perguntar se a matéria seria Lúcifer subindo até seu Deus. E agora ele sabia o que era. O cheiro do alcaçuz e do tamarisco atraiu seu olhar para os montes tomados por papoulas, para as planícies de junco, para a estrada incerta e cheia de pedras que serpenteava para dentro do nada. A noroeste ficava Mossul, a leste Arbil, ao sul Bagdá, Kirkuk e a fornalha de Nabucodonosor. Ele mudou a posição das pernas embaixo da mesa, alocada à frente da chaicana solitária à beira da estrada, e olhou para a grama em suas botas e calça caqui. Bebericou seu chá. A escavação tinha acabado. O que estava começando? Ele analisou tal pensamento como uma descoberta nova, mas não conseguiu defini-lo. Alguém respirou de modo sibilante dentro da chaicana. O velho proprietário caminhou na direção dele, levantando poeira com sapatos de fabricação russa que ele usava como se fossem chinelos, as tábuas rangendo sob seus passos. Sua sombra escura cobriu a mesa. "Kamanchi, Haoji?" O homem de calça caqui negou com um movimento da cabeça.
olhando para os sapatos sem cadarços, sujos, cobertos por destroços da dor de viver. A matéria do cosmos, ele refletiu. Matéria, mas de alguma forma finalmente espírito. Os espíritos e os sapatos eram, para ele, apenas aspectos de algo mais fundamental, algo essencial e totalmente diferente. A sombra se moveu. O curdo permaneceu parado como uma antiga dívida. O velho de calça caqui encarou seus olhos, que eram manchados, como se uma membrana leitosa tivesse sido colada sobre a íris. Glaucoma. Antes, ele não poderia ter amado aquele homem. Pegou a carteira e procurou por uma moeda entre todos os papéis amassados. Alguns dinares, uma carteira de habilitação iraquiana, um puído calendário católico de plástico de 12 anos antes. Ele trazia uma inscrição no verso: "O que damos aos pobres é o que levamos conosco na morte." Pagou pelo chá e deixou uma gorjeta de 50 fios numa mesa lascada de cor triste. Caminhou até seu jipe. O som metálico da chave entrando na ignição cortou o silêncio. Por um momento ele parou e olhou para a frente, pensativo. À distância, brilhando em meio às ondas de calor que subiam do chão e a faziam parecer uma ilha flutuante no céu, ele viu o topo plano da cidade de Erbil, com os telhados quebrados contra as nuvens, como uma bênção arruinada, suja de lama. As folhas grudaram ainda mais em suas costas. Algo estava à sua espera. Alamahak Hawajá. Dentes podres. O curdo sorria e acenava um adeus. O homem de calça caqui buscou um pouco de compaixão dentro de si e acenou de volta, abrindo um sorriso amarelo que desapareceu assim que desviou o olhar. Ele ligou o motor, fez um retorno estreito e seguiu em direção a Mossul. O curdo ficou olhando, confuso, com a triste sensação de perda ao ver o jipe ganhar velocidade. Do que sentia falta? O que ele vivenciara na presença do desconhecido? Algo como segurança, ele lembrou. Uma sensação de proteção e profundo bem-estar. Agora tal impressão desaparecia com o jipe, que se afastava depressa. Ele se sentiu estranhamente sozinho. Às 18h10, o relatório foi finalizado. O curador de antiguidades, um árabe de bochechas flácidas, anotava uma observação final no livro sobre a mesa. Por um momento, ele parou e olhou o amigo enquanto enfiava a ponta da pena no pote de tinta. O homem de calça caqui parecia perdido em pensamentos. Estava parado ao lado de uma mesa, com as mãos nos bolsos, olhando para um vestígio seco e etiquetado do passado. Curioso, sem se mover, o curador olhou o homem por alguns instantes. Então voltou a escrever com uma letra muito pequena e legível, até que, por fim, suspirou e pousou a caneta ao olhar o relógio. O trem para Bagdá partia às 20h. Ele passou o mata-borrão na página e ofereceu chá. Com os olhos ainda fixos em algo sobre a mesa, o homem de calça caqui balançou a cabeça. O árabe analisava o amigo, confuso. O que estava acontecendo? Havia algo no ar. Ele se levantou e se aproximou, sentindo um leve formigar na nuca, quando seu amigo finalmente se mexeu para pegar um amuleto de pedra verde, pensativo. Era uma cabeça do demônio Pazuzu, personificação do vento sudoeste. Seu poder era a doença e os males. A cabeça estava furada. O dono do amuleto o usara como escudo. O mal contra o mal, disse o curador, abanando-se languidamente com uma publicação científica francesa que tinha uma marca de digital feita com azeite de oliva na capa. Seu amigo não se moveu, não fez qualquer comentário.
O curador inclinou a cabeça. Alguma coisa errada? Perguntou. Nenhuma resposta. Padre Merrin? O homem de calça caque pareceu ainda não ouvir, absorto no amuleto, sua última descoberta. Depois de um instante, ele o abaixou. Então olhou para o árabe de forma inquisitiva. Ele dissera alguma coisa? Não, padre, nada. Eles se despediram. Na porta, o curador apertou a mão do senhor com mais firmeza do que o normal. Meu coração tem um desejo, que o senhor não vá. O amigo respondeu suavemente, falando sobre o chá, sobre o tempo, sobre algo a fazer. Não. Eu quis dizer para casa. O homem de calça caque notou um pequeno pedaço de grão de bico cozido no canto da boca do árabe, mas seus olhos estavam distantes. Para casa, repetiu ele. A palavra soou como um fim. Para os Estados Unidos, acrescentou o curador árabe, tentando imaginar no mesmo momento por que o fizera. O homem de calça caque viu a preocupação do outro. Nunca tivera dificuldade para amar aquele homem. Adeus, disse ele com a voz baixa, e virou-se rapidamente em direção à rua escura, de volta para casa, cuja distância parecia, de certo modo, indeterminada. Nos vemos no ano que vem, gritou o curador da porta. Mas o homem de calça caque não se virou. O árabe o observou atravessar uma rua estreita na diagonal, quase colidindo com uma charrete que passava apressada. Dentro dela havia uma árabe corpulenta e idosa, cujo rosto não passava de uma sombra, atrás do véu de renda preta caído como um sudário sobre a face. Ele imaginou que ela estivesse atrasada para um compromisso. Logo perdeu de vista a amiga apressada. O homem de calça caque seguiu seu caminho. Afastando-se da cidade, chegou aos subúrbios e atravessou o rio Tigre com passos rápidos. Mas, ao se aproximar das ruínas, desacelerou, já que a cada passo o vago pressentimento ganhava uma forma mais firme e aterrorizante. Mas, ainda assim, ele precisava saber, precisaria se preparar. Uma prancha de madeira, que servia de ponte sobre o lamacento rio Cosr, rangeu sob seu peso. Então ali estava, sobre o ponto onde antes se localizava Nínive, a casa das temidas hordas assírias com 15 portões. Nesse momento, a cidade se espalhava na poeira sangrenta de sua predestinação. E mesmo assim, ali estava ele, o ar ainda carregado de seu cheiro, daquele outro que invadia seus sonhos. O homem de calça caque observou as ruínas, o templo de Nabu, o templo de Ishtar. Sentiu vibrações. No palácio de Ashurbanipal, ele parou e olhou para uma descomunal estátua de calcário in situ, asas desgrenhadas e garras nos pés. Um pênis inchado, grande e ereto, e a boca aberta num sorriso feroz. O demônio Pazuzu. De repente, o homem de calça caque se curvou. Abaixou a cabeça. Ele sabia. Estava chegando. Olhou para a poeira e as sombras que se assomavam depressa. O sol começava a se esconder atrás da linha do horizonte, à borda do mundo, e ele ouvia os latidos distantes de matilhas às margens da cidade. Desenrolou a manga da camisa e a abotoou ao sentir uma brisa fria que vinha do sudoeste. Então se apressou em direção a Mossul e a seu trem, o coração apertado, com a certeza gélida de que em breve seria procurado por um antigo inimigo cujo rosto ele nunca vira. Mas ele sabia seu nome.